nossa coleção de fornecedores e parceiros na CT Operadora. Hoje teremos a participação do Martinhal Hotels and Resorts em Portugal. Teremos a participação também de Carla Gomes, que é a diretora global dos hotéis, e Patrícia Rodrigues, que é a gerente ou diretora para o mercado brasileiro. E Carla Moura, que será a nossa pessoa que apresentará os hotéis, que é a representante das propriedades aqui no Brasil. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação. Obrigado, Carlas, Patrícia, por estar conosco e se juntar a nós para todas essas informações que está vindo. Por favor, Carla, pode continuar. Muito obrigada, CT Operadora, bom dia. Obrigada por essa oportunidade e obrigada a todos os agentes que aqui estão conosco hoje, assistindo essa apresentação, e futuros que assistirão depois em algum outro momento. Então, sejam muito bem-vindos ao Martinhal Hotels and Resorts. Martinhal é sobre uma história de amor, que eu vou contar para vocês ao longo dos próximos minutos. Primeiro, para começar, o que significa Martinhal, né? Martinhal é o nome da praia que temos aqui nessa imagem. É uma linda praia que fica em Sagres e onde tudo começou. Então, aqui a gente traz um pouco a história de Roman e Chitra Stern, que são os fundadores da marca. Para fazer a história longa, curta, são dois estrangeiros, a Chitra, de origem indiana, nascida em Singapura, e o Roman, suíço, da parte alemã, na Suíça. E se conheceram em Londres, buscando algum lugar para fincar aí as raízes, e encontraram em Portugal uma bela oportunidade em Sagres para iniciar o negócio no setor imobiliário, né? Então, compraram uma grande propriedade, um grande terreno, onde iniciaram a construção. Aqui, quero mostrar a construção do que vocês veem hoje, que foi a primeira unidade do Grupo Martinhal. Então, como vocês podem ver aqui, esse é um grande parque natural, não tem absolutamente nada ao redor, e eles foram muito visionários na época, né, em identificar aqui o potencial de ser um futuro destino turístico, que hoje o é, graças a essa visão dos fundadores há 15 anos atrás. Tá? Hoje, Martinhal são 4 unidades, então tudo começou em Sagres, e hoje são 4 unidades. São 2 unidades em Lisboa, uma no Chiado e outra no Parque das Nações. Eu sempre digo, no Chiado o casco antigo, né? O centro histórico da cidade. Então, ideal para os viajantes de primeira viagem a Portugal. Lisboa, Parque das Nações, é o novo centro de Lisboa. É uma cidade mais cosmopolita, onde aconteceu a Expo 98, que revitalizou aquela parte de Lisboa ali. Muito bem localizado, eu vou contar mais detalhes mais adiante. A Quinta do Lago, que é uma região de veraneio muito nobre. A nobreza portuguesa ali passa os seus verões, e acho que o brasileiro ainda não descobriu isso. Quando descobrir, acredito que vai ficar encantado com esse destino. E Sagres, onde tudo começou. Tá? Hoje, Martinhal conquistou ser a marca mais premiada com esse posicionamento a nível de Europa, de experiências para a família, experiências de luxo para a família. Então, não sou eu que digo, não somos nós do departamento comercial que dizemos isso. São inúmeras premiações que foram conquistadas ao longo desses 15 anos. Então, com frequência, a marca aparece em listas de The Telegraph, World Travel Awards, enfim, são realmente muitas premiações. A gente aqui trouxe uma das mais recentes, mas se fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que é realmente a marca mais renomada, independente, né? Marca independente mais renomada a nível europeu com esse posicionamento. E aqui a gente tem um pouco o panorama de Sagres, onde tudo começou. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, que são vilas, em geral, são diferentes tipos de casa. A parte da casas, né? Nós temos casas de 2 até 5 quartos. São, ao total, aqui, a gente tem a parte hoteleira, tá? Eu não sei, se eu apontar, vocês conseguem ver o meu mouse ou não?
Não sei se vocês conseguem... Sim, sim. Ok. Então, aqui a gente tem a parte de quartos de hotéis e todo o resto são diferentes casas e vilas com serviço de hotelaria. Então, esse é um dos DNAs do Martinhal. Ou seja, tanto os quartos de hotel quanto as casas e as vilas, né, que são casas efetivamente todas equipadas, tem sempre o serviço de hotelaria. A gente aqui consegue ver fotos do panorama da parte dos hotéis, dos quartos de hotel. Então, características que fazem, que se identificam o Martinhal logo de cara, né? Camas largas, king size beds, super king size, que são o espaço ideal, né, para a família toda ficar junto, muitas vezes, na cama. Isso é realmente um diferencial. Mobílias, em algumas unidades, mobílias que são desenhadas à medida para as crianças. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, é um resort pé na areia, né? O acesso direto ali à praia. Nós temos aqui as Bay Houses e as Ocean Houses, com vista direta para o oceano. E aqui vocês podem ver muito bem que é o diferencial, a questão das kitnets, né? Das cozinhas. Todos os apartamentos, todas as casas, todos, inclusive os estúdios em diferentes edifícios, que eu vou mostrar para vocês, todos têm essa cozinha totalmente equipada. E isso é um grande diferencial também, porque muitas vezes, quando você viaja com crianças, enfim, é conveniente, né, você ter ali uma cozinha para esquentar uma mamadeira, uma papinha, e sem ter que depender do serviço de hotel. E tudo com o design de, assim, última linha, um alto design, marcas de prestígio de alto padrão. Aqui vocês podem ver que o contato com a natureza ele é muito próximo, ele é muito forte em Sagres. A gente está no meio de uma reserva natural. E também daí por isso que como é que se diz? O bichinho símbolo do Martinhal. A mascote, obrigada. A mascote do Martinhal é uma raposa, o Rafi. Porque aqui é lar de raposas também. Então, virou o mascote oficial, é o Rafi e a Rosita, virou um casal. E o Rafi e a Rosita sempre aparecem nos resorts para celebrar os aniversários das crianças. Aqui eu destaco o Welcome Kit. Todas as chegadas de todos os hóspedes, isso não... Travou. Vamos acordar. O kit de sobrevivência mínimo ali tem sempre uma água, um suco. Carla? O kit... Sim? Carla, só um Sim. minutinho. Tá travando tua conexão. Tá congelando, tá? Sim. Pode continuar. Voltou? Voltou, você ficou na questão do kit de boas-vindas. Sim, então o kit de boas-vindas é um standard da marca e é com os comprimentos do Martinhal. Então, realmente está incluso em todas as chegadas. Não há necessidade de haver solicitação especial por parte do agente. Então, são espaços amplos, uma decoração moderna, colorida e amigável para crianças, né? Temos aqui alguns quartos com beliche, só que não é um beliche qualquer, é um beliche com design italiano. Esses... aí, bom, fotos de diferentes categorias que vocês podem ver com vista para o mar. Aqui, garden houses. Aqui já passamos para uma outra categoria das casas privativas, né? Espaços maiores, mais amplos. Ao total, existem diferentes piscinas pelo resort. Acho que no total são 5, todas aquecidas também. E temos aqui as Pine Houses, que tem a sua própria piscina, né? Isso também é um grande diferencial. Então, para famílias que às vezes ficam estadias um pouco mais longas, reuniões familiares, aniversários de família, muitas vezes acabam escolhendo esse tipo de casa, né, de acomodação,
porque tem mais privacidade, mais conforto de ter ali a sua própria piscina e sempre com serviço de hotelaria disponível. Tá? Para falar um pouco do resort, estou mostrando aqui as categorias. A sua própria piscina. E estas são as Luxury Villas, que são, digamos, o topo Opa! Desculpem. Luxury Villas, com até 5 quartos disponíveis, sua própria piscina. Diferentes configurações, decorações estão disponíveis também, porque algumas dessas vilas têm proprietários que deixam a locação disponível, né, para fazer ao martinhal a gestão das suas propriedades. E então, há uma diferença, né, nas decorações. Diferentes estilos, digamos assim. Estou em tempo real, vocês estão seguindo? Não está travando? Sim, tá certo. Outro ponto aqui, vocês podem ver aqui as amenidades. Voya, a marca Voya é uma marca irlandesa de produtos orgânicos, com perfumes bem discretos, enfim, realmente não é uma marca broadcast, não é uma marca muito conhecida, porque é realmente produtos de alta qualidade. E como vocês podem ver, apesar de estarmos aqui numa luxury villa, né, provavelmente, né, de um proprietário que deixou a gestão do hotel, vocês podem ver ali, apesar da decoração, haver diferenças nas decorações, o padrão é sempre martinhal, com as amenidades, a categoria dos acabamentos. Agora vamos falar um pouquinho aqui do resort e toda a gama de serviços e atividades disponíveis. Então, o resort Martinhal Sagres conta com um terraço, onde acontece o café da manhã. Tem Pool Hangout Bar, que é o serviço, né, ali da piscina. Os Gambuzinos, que é uma proposta um pouco mais descontraída, em frente ali pro parquinho das crianças. E o M-Bar, que é a pegada mais surf do hotel. E as dunas, que tem uma proposta um pouco mais fine dining e frutos do mar. Spa e Wellness. Aqui a gente conta com uma estrutura bem interessante e bacana também, uma vez mais, para reforçar a proposta de valor do Martinhal, que é proporcionar momentos de qualidade para todos os membros da família. Sejam eles as crianças, se divertindo entre crianças ou passando um momento de qualidade com os pais. Por exemplo, aqui no spa, há tratamentos disponíveis para crianças a partir de 12 anos. Então, você pode fazer uma massagem com a sua filha ou seu filho com o seu filho. Enfim, existe esse spa com opções de tratamentos para crianças também. Tem essa piscina interna, aquecida, interna e externa, né? Aquecida, um ginásio equipado com os equipamentos de última geração. Tratamentos ayurvédicos também, bem interessantes. Para as crianças, Martinhal é o paraíso. Depois a dificuldade é para os pais tirar as crianças da brincadeira, porque tudo realmente foi desenvolvido, pensado para agradar a cada faixa de idade. Também um dos diferenciais é realmente do Martinhal, um dos DNAs, uma das questões, né, que faz o Martinhal ser Martinhal, é que o Kids Club ele é organizado por grupos de idade. Então, obviamente, uma criança de 2 anos, a motivação, os interesses delas são bem diferentes de uma criança de 6 anos ou de 9 anos. Então, as brincadeiras estão organizadas por faixas etárias. Aí, aqui, você tem para os menores, né? Crianças são aceitas também a partir de 6 meses de idade. E a única questão, por exemplo, em alta temporada, que é sempre importante, é pré-reservar, né, o espaço, para que a segurança, o atendimento, a atenção seja dada
realmente de forma a todos e de forma segura, né, para todos. Realmente a infraestrutura é muito bacana. E dentro do resort tem também um mini mercado. Então, por exemplo, para quem aluga as vilas, as casas, o café da manhã não está incluído na tarifa. Então é importante. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que alugam ficam mais tempo, né? E gostam de ter ali a sua vida, viver como um local, entre aspas, né? Dentro do grande complexo martinhal. Então vão ao mercado, compram o seu pão de preferência, e acabam muitas vezes fazendo o café da manhã em casa. Mas existe a opção também, se quiserem, irem até o restaurante e tomarem um café por lá. Uma gama ampla de atividades para fazer, jogo de futebol entre pais e filhos, mountain bike, trilhas ali à volta ali na região, atividades aquáticas, aulas, né, pré-agendadas, aulas de surf, windsurf, cavalgadas. Claramente é possível também organizar via o concierge, né, visitas ali na região para visitar, conhecer os atrativos. E na sequência, a gente, não muito longe do Martinhal Sagres, tem o Martinhal Quinta. Martinhal Quinta é uma propriedade, é um condomínio com propriedades, com casas, no meio de um campo de golfe, tá? E nessa região que é a Quinta do Lago, que é uma região bastante apreciada pelos portugueses, como eu disse no princípio da apresentação, para passarem suas férias. Então, é um destino bem familiar, gastronomicamente falando, é muito interessante também, tem uns restaurantes legais, conhecidos também, de praia. E aqui a proposta do Martião é um pouco diferente. Então, aqui nós não temos quarto de hotel, mas temos essas casas privadas. E o perfil do brasileiro que normalmente reserva, escolhe ficar no Martinhal Quinta, é um perfil de viajante já um pouco mais maduro, assim, no sentido de já conhece Portugal, já conhece as regiões mais turísticas e está na busca de viver uma Portugal menos explorada, assim, turisticamente, eu diria. E também a experiência que ele consegue viver aqui, que Martinhal Quinta pode oferecer, tem esse mix de resorts com golfe, com praia, uma proximidade, próximo, estrategicamente posicionado. Estamos a 3 horas 3 horas e meia de Lisboa, 1 hora e meia de Sagres, enfim. Então, ele consegue ter acesso ali rapidamente a diferentes regiões e passar um momento de tranquilidade, conexão na sua casa com a sua família. Aqui a proposta é exatamente a mesma, no sentido de que são casas privativas, né, com os seus diferentes estilos, com piscina privada, nem todos, né, depende da categoria. As Luxury Villas têm piscina privada. Tiny Houses. E aí existe um ponto de encontro, que é o Pool Hangout, onde ali há o conglomerado, né, de serviço, tem o restaurante, tem o ginásio, o game center também, disponível para as crianças. E a parte, esse suporte, né, de gastronomia, com o M-Bar, Kids Clubs e os playgrounds. Uma vez mais, Martinhal é sobre férias em família, né, de luxo. Então, sempre tem essa estrutura para as crianças. É um pilar da empresa, da marca. E também aqui o mercado. Carla, desculpa estar a interromper. Posso só acrescentar que, em relação Claro. aqui à Quinta, ao Martinhal Quinta, todas as casas, mesmo as townhouses, têm a sua própria piscina. Obviamente que depende, a dimensão vai depender do tamanho da casa, mas neste caso aqui todas têm. Há depois também um local, que é a Pool Hangout, onde há uma piscina comunitária. No caso de Sagres, é que apenas as Luxury Villas têm a sua própria piscina, embora possam também aceder a todas aquelas que existem no resort. E no caso de Sagres, todas elas são aquecidas. Sim.
Obrigada. Obrigada a você pela correção. Atividades e atrações locais. Bom, aqui então a gente está no meio de um campo de golfe. Quadras de tênis, passeios pela Ria Formosa são possíveis de organizar. E aqui a gente pega um avião com a TAP ou um transfer e vamos para Lisboa. Bom, a gente está aqui em Lisboa Oriente, estamos no Parque das Nações, como eu comentei anteriormente. Vocês podem ver extremamente bem localizado, a gente está a 5 minutos do aeroporto internacional, estamos a 5 minutos da Ponte Vasco da Gama, então se a gente pegou o carro para ir até Lisboa vindo da Quinta, né, ou de Sagres, a gente já chega nessa ponte aqui e direto, acesso rapidinho aqui a Martinhal Oriente. O Martinhal Oriente, aqui está no mapa também, Martinhal Lisboa, Chiado, na parte histórica da cidade, como vocês podem ver aqui, Bairro Alto, Alfama, Chiado, então tudo isso aqui dá para fazer a pé e explorar a pé, então é bem interessante. Começando pelo Martinhal Chiado. Martinhal Chiado é um edifício de 1855, com a fachada totalmente restaurada e respeitada essa questão arquitetônica. E por dentro vocês vão ver que é uma reforma de 2 edifícios unidos, com um design totalmente moderno, contemporâneo. Colorido, todo esse mobiliário ele foi desenhado para o hotel, como vocês podem ver, curvas arredondadas. Curvas só podem ser arredondadas. Pontas de móveis arredondados, né? Com curvas, sem pontas para evitar machucar as crianças. Vidros duplos para evitar ruídos, né? Porque às vezes as pessoas podem se preocupar, mas estamos no centro, perto de uma rua movimentada, será que não é muito barulhento? Não, uma vez que você fecha a janela aqui, você está completamente isolado do que acontece lá fora. As nossas super king size beds, aqui as kitnets equipadas com equipamentos de última geração, marcas de alto padrão. Opa, desculpem. E aqui a gente tem diferentes categorias de quartos. Os apartamentos, né? Chamamos de apartamentos, essa seria a nomenclatura correta. Apartamentos de 1 quarto, de 2 quartos. E também, obviamente, com serviço de hotel. Nós estamos num hotel, né? A única diferença é que os quartos são apartamentos, são maiores. Então, isso também é um luxo, né? Você poder contar com essa metragem mínima de aproximadamente 40 metros quadrados, se não me engano, 42 metros quadrados, se não me engano. Me corrija se eu estiver errada, Carla. Numa primeira categoria, né? Então, na Europa é difícil você poder contar com esse espaço, né? O luxo do espaço. E aqui a gente tem o 1855 Gin Garden, que é o restaurante do hotel, com uma coquetelaria finíssima. E aqui uma carta que proporciona tanto snacks rápidos mediterrâneos, quanto aqui um clássico, esse polvo. Dá até água na boca essa hora. Temos o Kids Club. O Kids Club com uma proposta martinhal. E aqui tem um programa muito bacana, que é a possibilidade de você deixar... É o Pijama Club, que consiste em a possibilidade de você deixar as crianças no Kids Club de pijama. Então, há toda uma programação por dia, pagando um FII adicional, eles podem, inclusive, jantar lá. Então, qual é a ideia? É você deixar as crianças, se for um casal, né, poderem sair, desfrutar para jantar, fazer uma noite gastronômica e deixar as crianças no Kids Club. E existe depois a possibilidade, por exemplo, de contratar um serviço de babá. Babá pode passar no Kids Club, pegar as crianças e subir até o apartamento, enquanto os pais não regressam. Então, aqui o Martinhal te dá todas as ferramentas e a estrutura para deixar a babá em casa. E aqui algumas atrações de Lisboa, Terreiro do Paço, Time Out, o Tuk-Tuk, os clássicos pastéis de Belém. E aqui a gente chega no Martinhal Oriente. Martinhal Oriente é a mais nova, é a mais recente unidade do grupo. Então, é a combinação
o clímax, né? A combinação de tudo que o Martinhal sabe de fazer de melhor. Então, eu acho que nessa unidade está muito bem concebido o encontro entre a experiência de resort e a experiência de um city hotel. Por quê? Resort, porque todo esse know-how do Martinhal, que eu contei para vocês, né, lá de Sagres, de trazer o conforto, trazer a estrutura para as crianças, ter um kids club, um spa com piscina, piscina aquecida, dentro de uma estrutura totalmente urbana e numa localização como esta, é realmente interessante. Aqui só para mostrar um pouquinho a localização. Então, esse é o edifício. Aqui do lado a gente tem o Museu da Ciência Viva, que quem tiver a oportunidade de explorar um pouquinho, sei lá, se estiverem com alguma cotação, com famílias, com crianças, deem uma olhada ao Ciência Viva. Às vezes eu tenho a impressão que não se explora tudo que esse museu tem para oferecer para crianças. Aqui, um pouquinho mais à frente, tem a arena, onde acontece... Hoje, Portugal, Lisboa, está na rota de todos os principais shows e turnês musicais a nível mundial. E esses shows, eles acontecem nessa arena aqui. Então, a gente está a walking distance. O que mais? 2026 vai acontecer Rock in Rio. Rock in Rio, reconfirmado, também acontece aqui no Parque das Nações. Então, posicionamento super estratégico, né? Que mais? Aqui ao fundo tem a ponte e do outro lado o aeroporto. E aqui atrás, que não vai dar para ver, tem a estação Gare do Oriente, que conecta com várias cidades portuguesas. E não só. A conexão com a arte, ela também é um do pilar da marca. Então, desde o princípio, o Martinhal sempre apoiou iniciativas de jovens talentos portugueses que hoje se tornaram nomes exponenciais. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, todas as unidades têm alguma intervenção, alguma instalação ou alguma arte de nomes da nova guarda portuguesa. E aqui a estrutura dos estúdios e apartamento com o quarto. Como vocês podem ver, espaços muito amplos, a cozinha aqui sempre presente, a nossa super king size bed, e uma questão aqui na nova unidade, né? Ela é bem moderna. Então, a gente tem toda uma tecnologia trabalhando assim, no sentido do conforto, mas uma tecnologia assim, invisível. Então, você tem muito interessante. Assim, você tem cortinas que fecham automaticamente, você tem luzes de leitura, luzes de chão, luzes, enfim. É bem tecnológico. Para quem gosta de tecnologia, inclusive já recebemos feedbacks nesse sentido, assim, de agências que ficaram muito positivamente surpreendidos com a qualidade dos acabamentos e da experiência no quarto, nesse quesito especificamente de tecnologia. Aqui o kit de boas-vindas. Esse sim é pedido especial para as agências que têm hóspedes especiais. Aí é a Carla e a Patrícia que fazem essa magia acontecer. Aqui nós temos apartamentos com 3 quartos. Essa é a parte de vista. Vocês podem ver a vista aqui para o Tejo, fantástica. E aqui a parte de trás já está bem mudada em relação a essa foto, já tem mais verdinho aqui. Sempre espaços amplos que propiciam, né, esse convívio familiar, essa conversa. Estou cozinhando, estou na sala, acompanhando. Piscina interior e exterior, com aquecimento. Spa também. Wellness e Workspace. Então, isso é o que eu dizia do perfeito equilíbrio entre resort e hotel de cidade. Então, hoje você tem cada vez mais o perfil de mãe trabalhadora, pai que trabalha também. Então, é aquela viagem que mistura negócios e lazer. Então, Martinhal te proporciona você conseguir fazer tudo, resolver a sua vida sem sair dali. Por quê? Eu posso fazer o meu training de manhã, uma sessão de yoga, na sequência posso ir até o work center, resolver a reunião, o call, né? O treinamento com a CT operadora, enquanto os filhos ficam ou no quarto ou no Kids Club.
E em relação à gastronomia, a proposta é muito interessante aqui no Terrace. Me entusiasma falar também sobre essa proposta, porque se você quiser uma opção gastronômica tradicional portuguesa, é possível, tem ali algumas seleções, um prato específico. E se você quiser fazer uma viagem ao Oriente, é possível também. Então, esse restaurante, o Terrace, ele oferece essa viagem gastronômica com uma forte influência asiática, mas não decepciona também se você tiver na expectativa de experimentar um clássico tradicional português. E é nesse restaurante que acontece também o café da manhã. Aqui os espaços, Kids Club, Playroom, para os teenagers, né? Então, eu estou lá na minha reunião e a criançada está aqui jogando, né? E aqui um pouco das atrações locais, Parque das Nações, como eu disse. Ah, sim, nem falei do oceanário naquela foto, esqueci de falar do oceanário, que é, inclusive, um ponto turístico, né? Muito, muito visitado. Tem o teleférico também. Então, tudo são coisas possíveis de fazer sem sair, ou seja, a distância de caminhada, né? Sem sair ali. E tem shopping também. E não muito longe, só atravessando a ponte, tem o Outlet, que também muitos brasileiros são atraídos, né, por essa questão do Outlet. Vantagens competitivas. Então, é tudo sobre criar experiências perfeitas para a família, seja momentos de pai com filho, mãe com filho, mas também momentos separados, porque cada um tem os seus momentos de felicidade consigo mesmo, abertos o ano todo, sim, em todas as unidades. Os Kids Clubs organizados por grupos de idades, de 6 meses a 15 anos e 15 anos. Sim, outra questão que eu não mencionei antes, que é o Baby Concierge. Então, Baby Concierge é essa lista de itens que é possível deixar no quarto solicitado, né, por reserva. Não há nenhum custo, apenas uma caução que é solicitada e depois é devolvida no momento que há a devolução do item, fazendo com que, principalmente os pais de primeira viagem, normalmente levam muitos itens. Então, a ideia é que você não viaje ligeiro, né? Viaje sem ter que ficar se preocupando com mais itens, além da criança. Então, você pode pedir a babá eletrônica, esquentador de mamadeira, enfim. Outra coisa que não precisa pedir, isso é básico, isso está incluído. Todas as crianças, elas são recepcionadas com o seu hobby na sua idade, seu chinelinho na sua idade e o seu kit de boas-vindas, que aí varia de acordo com a idade e com a temporada. Outra questão que é um diferencial enorme. Vocês podem notar que não sei quantos agentes que estão aqui nos assistindo são pais, têm filhos pequenos ou não, mas muitas vezes hotéis de luxo se dizem family friendly, mas quando você entra no restaurante, você solicita o cardápio, o menu, ao observar as opções para as crianças, é comum ver espaguete, a bolonhesa com molho branco, ou nuggets, hambúrguer, opções rápidas e fáceis de comer, mas não necessariamente as mais saudáveis. E isso é um grande diferencial aqui no Martinhal, porque além de ter um cardápio dedicado para as crianças, esse cardápio está organizado por fases de mastigação. Então, você tem ali, nos primeiros meses aqui, bebés de 9... os primeiros sabores. Tem de 4 a 8 meses, purê de maçã cozida. Então, vai. Depois, de 9 a 12 meses, já passa para aquele tipo de comida que não é nem sólida nem líquida. Então, é muito bacana. É um cardápio que vai evoluindo com a criança. Que mais? Todos os restaurantes, não. Aqui. Os restaurantes têm esses cantinhos supervisionados, então é possível falar em português Portugal, despachar as crianças e depois fazer a sua refeição entre o casal, e as crianças podem ir para o cantinho ali no próprio restaurante. É um cantinho monitorado, mas os pais têm esse contato visual com as crianças. Os presentes de boas-vindas, que eu já contei, as amenidades todas Voia. O spa familiar, como eu contei para vocês, e o concierge familiar, muito importante. Então, são muitas informações em relação a horários, valores, cardápios. Então, tudo isso está organizado no My Martinhal, que é o concierge virtual. Então, a partir do momento que o hóspede, ou até antes, né? Se você, agente, tiver interesse em saber
qual é o cardápio que está disponível em cada restaurante, qual o valor das massagens nos spas, quais são as atividades concretamente propostas em Sagres ou em outra unidade. Então, tudo está disponível no mymartinhal.com. E lá vocês conseguem ver os horários, tudo. E o que mais? Então, no Martinhal, esse é o objetivo, né? Fazer com que todo mundo se sinta feliz e realmente desfrute das suas férias e passe um tempo de qualidade. Sobre tempo em qualidade em família, né? E tem uma frase bastante conhecida da Chitra, né, fundadora, que ela sempre diz: o Martinhal é um lugar onde a mãe e o pai conseguem sentar e ainda sentar na mesa no café da manhã e tomar o seu cappuccino com espuma, né? Porque muitas vezes a mãe está correndo, e o pai também, atrás para ver se está todo mundo ok, cuidando de tudo, de todos os detalhes, e quando senta finalmente para tomar café, o café está frio, a espuma está fundida, então, né, já se foi, e aqui isso não acontece. Aqui são um resumo aí das premiações que eu contei para vocês no princípio. E aqui a gente tem os contatos oficiais. Vou voltar aqui para vocês. Posso só aqui fazer um... desculpa, termina. Não, a gente tem essa apresentação aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, fica na gravação. E para complementar tudo isso, porque é uma apresentação longa, né? A gente desenvolveu aqui no Brasil um site que também serve de apoio para você, agente, que é martinhal.banksy.com, onde de uma forma bem objetiva você consegue ver as unidades, você consegue ver em uma página quais são os pontos fortes de cada unidade, as palavras-chave, né, de cada unidade. Então, por que recomendar Martinhal Chiado e não uma outra opção de apartamentos, por exemplo, em Lisboa? Então, aqui você consegue rapidamente ter acesso aos diferenciais de cada unidade. Você consegue ter acesso rapidinho também às configurações, às capacidades máximas de cada categoria de quarto, sem perder muito tempo em ficar pesquisando isso. E isso você tem, esse material de apoio, né, você tem para cada unidade aqui. E se você estiver ali na linha de frente, argumentando, né, com o passageiro, você consegue ter em uma página aqui quais são os pontos diferenciais da marca. Então, Baby Concierge, restaurantes diversificados, Kids Corner, presente de boas-vindas. Então, você não precisa fazer muita pesquisa, investir muito tempo nisso, porque já está tudo aqui resumido para você. E se tudo isso não for suficiente, aí você pode clicar aqui no WhatsApp e nos perguntar diretamente, que a gente está 24 horas disponíveis para te ajudar nessa argumentação quando for o momento, né, de você apresentar essa experiência para o passageiro. Terminei, pode ir. Carla. Ora, boa tarde novamente. Eu só queria aqui fazer um resumo muito rápido sobre aquilo que foi a apresentação da Carla, a quem muito agradeço, e que é apenas dizer-vos o seguinte: eu quero que vocês coloquem na vossa mente, quando tiverem um cliente de famílias, que o Martinhal é a opção em Portugal. Nós temos, como viram, resorts junto à praia, no Algarve, e declinamos exatamente o mesmo produto focado em famílias, mas desta feita na cidade, em Lisboa, onde temos apartamentos. Portanto, o produto é, na sua essência, exatamente o mesmo. Temos casas no Algarve e apartamentos em Lisboa, na cidade. Mas o que entregamos em termos de satisfação ao cliente, à família, é exatamente igual. E importante também, o que quisemos aqui agradar acima de tudo foi aos pais, porque os pais precisam cada vez mais do seu tempo de qualidade nas suas férias, e tudo o que preparamos para os filhos tem como objetivo dar tempo de qualidade aos pais, quer seja tendo atividades específicas para as crianças,
quer seja com atividades em que estejam todos juntos. Mas, portanto, era no fundo isto que vos queria deixar, esta mensagem. Famílias é Martinhal em Portugal. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Não sei se alguém tem alguma dúvida referente à apresentação de Carla Moura, tá? Você, Patrícia Rodrigues, tem alguma coisa para você falar referente aos hotéis? Bom, boa tarde novamente. Eu acho que a Carla fez uma excelente apresentação. A Carla comentou aqui alguns pontos. E eu só vos queria dizer que, efetivamente, e tendo em conta aqui também alguns agentes que nós temos aqui em Portugal, às vezes há sempre essa dificuldade quando há efetivamente essa viagem em família, principalmente neste setor do luxo, em que muitas vezes são famílias com 2, 3, 4 crianças e ainda querem viajar com a babá. Portanto, como é que fazem isto nos hotéis convencionais? É muito difícil. O máximo que nós temos em hotéis é um quarto comunicante. Portanto, não dá para todos. Normalmente a babá fica com o bebê mais pequeno. Depois tem crianças mais pequenas que não podem ficar em quartos separados. Portanto, e nós entramos aqui como uma forma também de ajudar nesse sentido. Portanto, nós aqui no Martinhal Lisbon Oriente, que foi aquilo que a Carla falou, que fica junto da nova parte da cidade de Lisboa, eu também só vos queria explicar aqui. Lisboa é como se fosse uma avenida em São Paulo, ok? Portanto, a distância entre o centro da cidade, estamos a falar de 15 minutos. Portanto, para aquelas famílias que às vezes não querem ficar mesmo no centro, mas querem ter mais facilidades e acomodações, o Martinhal, Lisbon Oriente também oferece isso. Portanto, temos as piscinas interiores, exteriores, porque é um edifício novo, já tem outro tipo de infraestrutura, tem o Kids Club, portanto a família vai passear durante o dia, vai conhecer, vai explorar e no final vem relaxar um pouco. Temos desde estúdios que têm sempre para 2 adultos e caso sempre um berço para um bebê, até apartamentos com 3 quartos, portanto 3 suítes, com zonas amplas de sala e cozinha, com todas as unidades que são precisas para a família. Portanto, e isto é aquilo que é o nosso conceito, precisa de viajar em família, dentro deste segmento, nós temos todas as comunidades para isso. E estes pequenos pormenores é que fazem a diferença, porque é aquilo que a Carla estava a dizer, quando se diz kids friendly, não é só uma sala onde tem um kids club para deixar crianças. Não é só isso, é nos pequenos pormenores é que faz a diferença. Aqui é que se vê o que é o luxo para as famílias. O luxo dos pais conseguirem estar relaxados, se as crianças estão bem, eles também estão bem. Portanto, e é nestes pequenos pormenores. É um kids corner para ter a minha refeição, é um kids club que me aceita os bebés com 6 meses, porque já estou cansadíssima. É uma série de amenidades que podem ter já no apartamento quando eu chegar, não preciso viajar com tudo e com bagagem fora do formato para ir para a Europa. É todo tipo de comidas, de papas, purés de bebês que eu vou precisar para aquilo. Eu preciso esquentar uma mamadeira, eu preciso de fazer uma sopa. Eu tenho isso tudo em todas as nossas propriedades. Portanto, e temos pessoas especializadas nos nossos kids clubs, perfeitamente adaptados a cada uma das idades. Isto faz toda a diferença quando viajamos em família, para termos umas férias memoráveis e descansadas. Perfeito, Patrícia, muito obrigado. Desculpem estar a interromper, Obrigada, só aqui uma última questão, que é, o Martinhal Oriente também é um fantástico hotel para stopover, ou seja, quando há clientes que têm um stopover em Portugal e depois o destino final é outro país da Europa, ou na viagem contrária, o Martinhal Oriente, como só está a 10 minutos do aeroporto, pode ser também uma ótima solução nestes casos. E pronto, e agora já não digo mais nada. Obrigada mais uma vez. Perfeito, obrigado. Obrigado. E, bom, as dúvidas vão acontecer no momento que a gente tem as solicitações das nossas solicitações das agências de viagens.
Mais uma vez, Carla Gomes, Carla Moura, Patrícia Rodrigues, por juntar-se a nós hoje e dar todas as informações pertinentes para as propriedades do Martinhal. Um bom dia para todos e sucesso e boas vendas. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Boas vendas. obrigada. Bom dia, Tchau. obrigada. Obrigada.